Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No programa de hoje vamos discutir a formação contínua como um dos elementos organizadores do projeto político-pedagógico da escola. Convidamos para o debate o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, José Serque Fusari. O professor do Centro Universitário Salesiano e supervisor de ensino da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, Alexandre de Paula Franco. E a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nalu Rosa. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Fusari. Professor, o senhor teve a sua tese de doutorado, a sua principal linha de pesquisa, a formação contínua de professores. A partir do que o senhor pesquisou, do que o senhor estudou, qual é a relação entre essa formação contínua dos professores e o projeto político-pedagógico da escola? Olha, nós estamos muito habituados a perceber, há uma tendência de perceber a formação contínua feita fora da escola. É o mais usual, é o mais comum, é a que está mais sendo divulgada. O que eu pesquisei, o que eu tenho estudado é a complementação, quer dizer, a formação, o projeto pedagógico, né, e a formação contínua como sendo instâncias articuladas. Então, a formação contínua estimularia o projeto pedagógico e o projeto pedagógico estimularia a formação contínua. Então, são dois elementos que se complementariam e transformariam ou caracterizariam a escola como um locus privilegiado da formação e do desenvolvimento do coletivo da escola. Agora, de qualquer forma, mesmo a escola sendo esse locus privilegiado, isso não elimina outras formas de formação que o professor possa buscar, independente da escola, não, fora da escola. As propostas são complementares, né? O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é o excesso da formação fora. Então, cursos, seminários, encontros, reuniões e, de certa forma, um pouco privilegiamento, um abandono da escola como um local privilegiado, quer dizer, a dinâmica, o cotidiano na escola, com os pares, né, a discussão do conteúdo, a discussão das questões metodológicas, da interação professor-aluno, são fundamentais para a construção desse coletivo da escola, de criar uma cultura na escola de formação. O senhor fala no seu texto de várias terminologias ao longo da educação, né? Educação permanente, educação em serviço, e há pouco tempo a gente falava aqui em formação continuada, agora já falamos em formação contínua. O que isso representa e o que de mudança tem de fato nessas terminologias todas? Há uma evolução? A gente pode entender como uma evolução? Olha, de certa forma sim, né? Mas se confundem, porque as terminologias, a palavra é datada historicamente, não é? Então, os conceitos, eles representam um momento, uma conjuntura, né, de um determinado aspecto da educação. Então, por exemplo, treinamento, reciclagem, capacitação, estiveram muito em voga, estão muito associados ainda a um problema, a um momento da ditadura militar, do tecnicismo na educação, né? E eu acho que na medida em que a gente faz a revisão, uma análise crítica desse momento, a gente evolui numa perspectiva conceitual, não é uma mudança de terminologia, é uma mudança de concepção de educação, da relação escola-sociedade e da formação do professor nessa conjuntura toda. Então, a formação contínua hoje, ela tem sido usada porque dá a ideia de um contínuo como um movimento permanente, e continuado seria, a gente escuta muito isso no passado. Tá certo. Quero passar um pouquinho para o professor Alexandre. O professor tem a sua tese de dissertação de mestrado, a profissionalização do supervisor de ensino na rede estadual
de São Paulo. Como é que você vê o papel, então, desse supervisor na condução das atividades de formação contínua? Eu creio que o papel do gestor na escola, ele acaba sendo fortalecido à medida que nós enxergamos o projeto pedagógico como a grande carta de intenções, a grande carta de princípios, o contrato pedagógico que existe entre a escola e a comunidade, os profissionais, não é? As outras instâncias que podem estar contribuindo aí para o processo de formação dos professores, e por conta disso, essa formação em serviço que vai contar com a contribuição seja do coordenador pedagógico, do supervisor pedagógico, do diretor da escola, dos professores, de outros especialistas, ela vai contribuir para que exista um conjunto de ações voltadas à formação do professor, mas que, sobretudo, haja uma progressividade na compreensão que o professor faz do seu trabalho, das suas práticas, dos seus saberes acumulados aí no exercício da docência e nas suas próprias investigações teóricas, né? E ele passa a enxergar aí a possibilidade de desenvolvimento profissional centrada na escola, enquanto instituição de trabalho, não é? Que lidar com diferenças, com contradições, não é? Que tem recursos próprios, condições específicas, não é? E que tem diferentes princípios de acordo com a sua realidade, com as suas comunidades e também com os grupos que atuam em cada uma das localidades que nós trabalhamos aí. Você é supervisor de ensino de uma rede, como é que você vivencia esse processo? Que dificuldades você enfrenta e como você consegue superá-las? Como é que é o dia a dia de um supervisor e que trabalho pode ser desenvolvido ou é desenvolvido com as escolas? Eu entendo e a experiência tem contribuído para que nós consigamos valorizar cada vez mais o papel de todos os atores dentro do processo educativo da escola, né? Seja o professor, seja o supervisor, o coordenador, enfim, esses diferentes profissionais que devem estar atuando no sentido de identificar quais são as fragilidades do projeto educativo da escola. Como que nós podemos lançar mão das políticas públicas, das iniciativas dos órgãos centrais, dos programas, dos projetos, das secretarias de educação, projetos esses que têm contribuições muito significativas para a escola, mas que precisam ser vistos também dentro de cada um dos contextos, né? Em que medida as unidades já têm discutido as temáticas que são apresentadas, e eu entendo que os supervisores de ensino, os supervisores pedagógicos, os demais gestores, aí, os coordenadores, são profissionais que realizam um trânsito dentro dos espaços formativos, a escola, a academia, não é? Os outros centros de formação, e podem estar trazendo para a escola esses outros olhares que vêm a contribuir para a formação coletiva da equipe, não é? Que não pode perder isso de vista, essa necessidade de formação coletiva, porque a escola ela é instituição, a natureza do ensino público é garantir essa democratização coletiva. Tá certo. Nalu, você é professora do Instituto de Aplicação da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e também integra uma equipe de uma ONG, né, que é o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti. Agora, de que maneira você acredita que as histórias de vida dos professores se cruzam com as histórias profissionais e como é que isso interfere, como é que isso influencia nessa formação inicial e principalmente continuada dos professores? A história de vida da pessoa ela não é desvinculada da história profissional, né? Quer dizer, nós temos uma história, né? E é interessante até essa sua pergunta, porque eu fiz a minha dissertação sobre a formação do professorado dessa instituição, né? Do centro comunitário. E nós vimos muitas identidades nas histórias de vidas e nas consequências, né, de visão profissional, né? Nessa instituição a gente via assim, um grande envolvimento com um compromisso social desses professores, e isso fazia parte da vida das pessoas. E aí o que acontece? A gente vê se reproduzir dentro da instituição
um compromisso político, um compromisso com o coletivo, que a gente via que era muito reflexo, né, da história da vida daquelas pessoas, né? E como, ao chegar novos elementos, né, isso se tornava quase que contagioso, né, no bom sentido, assim, que há um coletivo e esses coletivos, eles constroem história, né, o coletivo constrói uma história. E que quando você agrega novos elementos, se eles têm identidade com a profissão, se eles buscam competência profissional, né, eles buscam referências em quem eles julgam bons profissionais. E qual é a referência? A história da vida. Né? Então, por isso que hoje a gente tem falado muito em narrar, né, a nossa história profissional, né, em escrever sobre a nossa prática profissional. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós trazemos uma história, né? Uma história. E a história da vida é a história também, né, da minha ação de trabalho. A minha ação de trabalho, ela faz parte da minha vida. E essas histórias narradas faz com que o professor que ouve, o outro que ouve, consiga encontrar elementos de identidade. Né? E isso é muito interessante quando a gente pensa em coletividade profissional. A gente já tem alguns e-mails aqui, o primeiro é da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Obrigada, Caterine, por essa participação. E ela faz uma referência ao texto, professor Fusari. Como mudar o paradigma tradicional que ainda impregna a realidade brasileira, já que a maioria dos professores brasileiros continua a ser tradicional. Quais os caminhos a seguir para mudar essa realidade? Olha, nós estamos vivendo, acho que nesse momento, uma transição paradigmática quando a gente pensa a questão da formação dos educadores, dos profissionais da educação de maneira geral. Nós estamos questionando, problematizando uma concepção de professor, de educador baseada na racionalidade técnica, na qual o educador é muito mais um executor de políticas, projetos e programas do que um sujeito. Esse movimento de fazer análise crítica de um paradigma e, digamos assim, trabalhar na direção de um outro, ele passa pela mediação da formação. Ele passa pela mediação da análise crítica desse paradigma anterior, das possibilidades do novo, né, do acesso ao conhecimento que está sendo produzido hoje pela academia de maneira geral sobre a formação dos educadores. E é interessante o que a Ana Lu colocou, quer dizer, um dos pontos importantes que a gente tem resgatado quando falamos em formação dos profissionais da educação, um primeiro ponto é a história de vida, é a origem social desse professor, porque é nessa socialização primária que a gente transcorre essa construção, desconstrução e reconstrução permanente da formação de professores. Então, acho que o caminhar para um novo paradigma passa por uma postura política, passa por uma vontade política de mudança e uma vontade individual, né? De definitivamente a gente caminhar numa direção da construção de uma escola pública de fato mais democrática, uma escola pública que articule qualidade e quantidade de ensino. Nalu falava nas histórias de vida e eu tenho aqui um e-mail que vai por essa direção, que é da Dalva de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ela disse o seguinte: formação contínua de professores. O que dizer, pensar de um professor prestes a se aposentar, não acreditar nas mudanças de aprendizagem dos alunos e o professor que acabou de assumir o cargo efetivo pensar da mesma forma. Como, então, prepará-lo para a sua formação contínua? O professor diz não acreditar mais em nada, Ana Lu. Quer dizer, ao mesmo tempo que você traz uma experiência positiva, em que as pessoas são engajadas por uma formação política talvez mais atuante ali, de engajamento político, como você disse, aqui a gente tem uma posição contrária. Como é que a história de vida desse professor também não influencia na forma dele ver a profissão que ele exerce? Como é que você encara essa situação? Quer dizer, eu também, por outro lado, às vezes vejo pessoas que já têm tempo de se aposentar e que não se aposentam. A gente tem e não se aposentam por amor à profissão, porque gosta. Agora, por outro lado, a gente também hoje tem pesquisas que apontam que no final da carreira,
né, tem ocorrido um desestímulo, a pessoa às vezes já não vê muitas perspectivas, já chegou no ponto máximo. Então, assim, algumas pesquisas já apontam que um grande grupo de profissionais no final de carreira, eles se sentem desmotivados, né, e começam a ter um processo de distanciamento da sua ação. Mas a gente não pode generalizar esse tipo de coisa, né? E aí, voltando na história de vida, eu acho que muito de como você conclui né, a sua carreira, de como você se aproxima, né, de uma outra faixa etária, de um outro momento, tem muito a ver com como você lida com a sua própria vida, né, e com as suas próprias perspectivas individuais. Por isso é que a gente não pode desconsiderar, né, o ouvir a voz do professor, né? Quando se fala em coletivo, né, o que é compartilhar nesses espaços? Além de compartilhar, né, a ação da nossa prática, a nossa prática em sala de aula, a nossa ação na instituição de trabalho, a gente também tem que compartilhar, né, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de lidar com o espaço comunitário, com todas as outras dimensões, né, do ser. Pensando um pouquinho nisso, vamos então à pergunta da Ciseni Narciso. Ela diz que o boletim na página 14 traz a seguinte questão: quais as relações que podemos constatar quando problematizamos a organização contínua em serviço e o projeto político-pedagógico da escola? Gostaria que os especialistas comentassem essa questão. Professor Alexandre. Eu vejo que o projeto pedagógico, considerando até o que a Ana Lu e o Fusari já colocaram, não é? Ele traz a possibilidade de nós articularmos aí as memórias que esses profissionais trazem em relação à sua carreira, né? Em relação às suas experiências profissionais, em relação à sua vida. E essas memórias vão caracterizar e vão dar o tom da complexidade que tem marcado as nossas escolas. E na medida em que essas complexidades são muitas, as necessidades que existem na escola também são muitas, estes espaços formativos em cada instituição são, sem dúvida alguma, promissores para que nós possamos pensar em alternativas de, se não sanar, mas pelo menos avançar no sentido de diminuir as diferenças, no sentido de lapidar, de qualificar o nosso trabalho, né, de melhorar as nossas práticas, de refletirmos sobre as nossas histórias, sobre as nossas expectativas. E, por outro lado, não dissociar esse profissional, não é, da pessoa humana. E pensar nas outras dimensões da formação. A dimensão técnica, que precisa ser garantida aí do ponto de vista da apropriação dos saberes que ele vai desenvolver com os seus alunos. A dimensão cultural, que ele vai poder enriquecer através dos eventos, através das atividades, não é? Através das situações formativas que a própria equipe pode pensar coletivamente. E a própria dimensão estética, de como é que se dão as relações construídas no espaço da escola. Como que esses sujeitos se veem enquanto protagonistas do trabalho que é construído institucionalmente no cotidiano de trabalho. Então, eu sinto que, ainda que nós tenhamos, em algumas realidades, espaços de formação na escola em quantidade maior, não é? Porque existem redes que têm experiência de maior tempo e maior espaço de jornada para formação, e redes que têm menor tempo, não basta que nós criemos o tempo. É necessário que esse tempo tenha um sentido muito profundo, que ele tenha, não é? Ele tenha um vínculo com o que o professor está produzindo, com o que a equipe está pensando, com os desejos daquela comunidade, porque os espaços eles precisam ser fecundados aí de significado. Bom, pausa para o intervalo e na volta vamos conhecer uma escola chamada Glauber Rocha. Salto para o Futuro volta já.